Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu e hoje nós vamos falar sobre o mini sistema solar mais simples que pode existir. O que será que dá pra gente fazer com pequenos painéis solares? Nesse vídeo a gente vai ver que dá tanto pra gente usar pequenos painéis e um mini sistema para armazenar energia para uma luz de emergência, por exemplo, mas também nós podemos usar o nosso pequeno painel solar para fazer cargas ou ciclos de equalização nas nossas baterias. E além disso eu vou mostrar para vocês que é possível a gente fazer o recondicionamento de baterias. Exatamente, nós podemos recondicionar muitas baterias usando pequenos painéis solares. Se você ficou curioso ou quer saber mais, eu convido você a me acompanhar nesse vídeo que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. O que dá para fazer com pequenos painéis solares. Vamos lá! Pessoal, então eu estou aqui com dois pequenos painéis solares. Esse painel aqui é de 5 watts. Dá pra gente ver o tamanho dele aí, ó, em comparação com a minha mão, tá certo? É um painel de 12 volts. Conforme a gente pode ver aqui, ó, ele tem a voltagem máxima de 17 volts, ok? Os painéis de 12 volts, pessoal, eles são assim mesmo. Ele é nominalmente de 12, mas ele tem uma tensão que pode ir de 17 até 20 volts, com o circuito aberto, ok? Então a gente pode ver aqui, ó, painel de 5 watts, algo bem simples, né? Bem duradouro. Esse meu aqui já tem uns 4 anos ou mais. E aqui, pessoal, só pra gente entender a simplicidade da coisa, ó, o painel solar ele só tem aqui o terminal de saída positivo e negativo, ok? Então como é que a gente faz para usar esse pequeno painel? Nós vamos colocar, pessoal, um diodo aqui na saída dele, na saída positiva, ok? Vou mostrar para vocês, vou colocar ele aqui, para a gente poder fazer uso com, primeiro, pequenas baterias como essas aqui. Vamos lá. Pessoal, então só para mostrar para vocês, aqui dá para ver bem o positivo e o negativo. E no terminal positivo nós vamos soldar um diodo com o lado sem risco do diodo. Vai ser soldado lá no terminal da placa, ok? Então eu vou soldar aqui. E agora, pessoal, vou soldar um fiozinho aqui na saída do diodo. Somente para não deixar, esse diodo serve para não deixar voltar a energia da bateria para o painel quando não tiver luz, quando não tiver sol. Ok? Então eu soldei um fiozinho, soldei um diodo. E agora nós vamos colocar um fio preto aqui no negativo, para a gente ter os dois fios de saída. Pronto, está preso o fio positivo, o fio negativo. Agora eu vou colocar eles aqui no lugar. Vou prender eles aqui com essa chapinha, né, que é para poder proteger o fio. Aliás, para proteger o painel, né, para não estragar. Então deixa eu parafusar isso aqui. Pronto, ó, pessoal. Aqui já era. Colocar de novo, opa, desculpa aí, colocar de novo a tampinha aqui. E aí tá feito. Não tem mais nada o que fazer nesse pequeno painel. Vou cortar esses fios aqui para ficar melhorzinho.
Pessoal, se for pra gente carregar a bateria, é só isso que a gente precisa, só o diodo, ok? Aí você vai colocar os fios do tamanho que você precisar. Eu cortei assim para não ter perigo de dar curto um no outro, ok? E aí o que a gente faz? Para pôr para carregar a bateria, vai ser somente ligar os fios aqui, positivo e negativo, na nossa bateria que a gente vai carregar, certo? Aqui, pessoal, a gente pode ver esse pequeno painel, a corrente de carga dele máxima, ó, 286 miliamperes, 0,28 ampere, ou seja, 286 miliamperes. O painel então é de 5 watts, ele vai dar aí para nós em torno de 3 watts e meio, tá certo? É pouca corrente, 280 miliamperes, né? Bem pouca mesmo. Mas dá para fazer alguma coisa e nós vamos falar. Pessoal, outra coisa importante, embora nós estamos usando aqui só o painel, o diodo e uma bateria que pode ser usado, mas o importante se a gente tiver é um voltímetro, né? Se for amperímetro, melhor ainda, porque a gente vai poder ver como está a carga da bateria e a tensão de carga e até mesmo a corrente de carga, se o painel está produzindo ou não, ok? A gente colocou um pequeno diodo, pessoal, porque a produção desse painel é muito pequena, 280 miliamperes. Para vocês terem uma ideia, para ele pegar uma bateria dessa pequena, totalmente descarregada e carregar ela 100%, vai levar aí uma média de uns 3 dias. Então, dependendo de como você descarregou a bateria e do sol que tem na sua região, quantas horas de sol, pode levar de 1 a 3 dias para carregar a bateria. Se você não descarregou muito, né, e o sol estiver bom, você pode carregar ela no mesmo dia, ok? Mas então dá para ter uma ideia. Então a gente pode usar um pequeno painel desse com uma bateria dessa. E o que a gente vai conseguir de energia aqui? Já que é tão pouquinho, já que a gente vai levar 3... Eu estou falando de 1 a 3 dias, pessoal, levando em consideração que seja uma bateria nova e que você descarregou bastante. Se for uma bateria velha, uma bateria recuperada, algo desse tipo, uma bateria usada, pode ser que você consiga carregar ela no mesmo dia, tá certo? Dependendo de quanto você descarregou também. Mas Cadu, o que dá para fazer com uma bateria dessa? Pessoal, embora é pouca energia, mas se você carregar durante o dia todo uma bateria dessa, você vai conseguir com um painel desse uma média de 18 a 20 watts hora. O que dá para você fazer com isso? Se você pegar uma lâmpada de LED de uns 10 watts mais ou menos, um pouquinho menos, você vai conseguir usar essa lâmpada por 1 a 2 horas de noite, por exemplo. Se a lâmpada for um pouquinho mais fraca, uma lâmpada de 5 watts, você vai conseguir usar aí umas 4 horas. Então, com um pequeno painel, uma bateriazinha dessa, carrega durante o dia todo, de noite você tem 4 horas aí com uma lâmpada, ou 2 horas, ou 1 hora, dependendo da lâmpada, tá certo? Então dá para fazer algum uso, dá para iluminar um ambiente. Painéis desse tamanho aqui, ou um pouco menores, são usados naqueles postes de luz, né? De iluminação noturna, que tem sensor. Então ele carrega a bateria, uma bateriazinha dessa, e depois você tem luz aí algumas horas durante a noite. Quer ver uma outra coisa que dá pra gente fazer com uma bateriazinha dessa pequena? Aqui, pessoal, eu tenho um reguladorzinho de tensão 7805 para 1 ampere, ok? Então olha só que legal. Aqui eu tenho um celularzinho antigo, aqui eu coloquei uma saída de USB nesse regulador. Então esse regulador vai fazer o quê? Vai pegar os 12 volts da bateria e vai converter em 5 volts e a gente vai carregar o celular, olha só. Conectei. Então tá aqui, ó, carregando. Tá vendo o símbolo aqui, ó, de carga? Vou tirar aqui o cabo. Parou de carregar, tá vendo? Ó, vou colocar de novo. E tá aí, ó. Então, pessoal, mesmo aí com um painel bem pequeno, com uma pequena bateria, um circuitinho bobinho, na verdade não é um circuito, é só um transistor, vou mostrar para vocês. É só um regulador de tensão. Se você não sabe como funciona isso aqui, é só você dar uma olhadinha aí olha aí nos vídeos sugeridos para você ir no canal Eletrônica de Brinquedo. Mas é um circuito, é um regulador de tensão 7805 que suporta 1 ampere, entra 12 volts, sai 5.
Coloquei nessa saidinha aqui. Então um componente que custa R$1, acho que nem isso. Você pode usar um pequeno painel solar para dar pelo menos uma carga completa no seu celular. Por dia você vai conseguir dar. Isso já é legal, não é? Mas Cadu, só isso? Só dá para usar uma bateriazinha de moto? Vai usar o celular só, uma carguinha no celular só? Ou 1 hora de lâmpada? Pessoal, a produção do painel é pequena, mas ela é todo dia. Então imagine se você tem lá uma bateria como essa aqui de carro, que fica lá na sua casa em algum quartinho, e você conecta um painel de 5 watts numa bateria dessa. Será que ele vai carregar? Vai. Ele vai dar uma carga de flutuação nessa bateria aqui. Isso quer dizer que se você deixar o painel conectado na bateria e deixar por 1 semana, ele vai conseguir dar uma carga na bateria. No final de semana, por exemplo, quando você for usar, o que você vai conseguir fazer com a energia desse pequeno painel que você armazenou nessa bateria? Vamos dizer que você conseguiu 20 watts-hora por dia, vezes 5 dias. Então você vai ter 100 watts-hora. Poxa, aí já é alguma energia, já dá para você fazer alguma coisa, tá certo? Por exemplo, se são 100 watts-hora, você vai conseguir ligar 10 lâmpadas de 10 watts de LED por 1 hora. Ou então você vai poder ligar uma lâmpada por 10 horas. Ok, pessoal? TV, de repente se você tem uma TV de 12 volts, você consegue deixar a TV ligada umas 2 horas. Aliás, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Gilmar, lá de Santa Catarina, porque teve uma ideia sensacional, o Gilmar. Ele tem um painel, pessoal, de 30 watts. Sabe o que ele faz com o painel dele? Ele assiste TV, ele carrega celular, ele usa o ventilador. A ideia do Gilmar é sensacional. Eu vou colocar o link do vídeo do Gilmar aqui na descrição para você assistir. Mas sabe o que o Gilmar fez? Ele reduz o brilho da TV, ele tem uma TV de 12 volts, e ele reduz ali o brilho da TV, faz algumas mudanças nas configurações da TV, e a TV dele, pessoal, que ela é uma TV de 12 volts, que consome 45 watts, mudando as configurações ele consegue gastar 15 watts na TV, olha só. Então se você enche essa bateria durante a semana com 100 watts, no final de semana você vai usar, por exemplo, num sítio, você vai conseguir ali assistir uma TV por umas 2, 3, 4 horas, dependendo da configuração da TV. Eu estou falando de uma TV pequena, tá, pessoal? Eu estou falando de como a gente pode explorar o potencial de um pequeno painel solar. Usando com uma bateria de carro, a gente armazena uma energia significativa, pode chegar até a 100 ou 200 watts-hora na bateria, e dá pra gente fazer alguns usos bem interessantes, tá certo? Se você tiver a TV de 12 volts, consegue usar, consegue carregar o celular, como eu fiz aqui. Se você tiver um ventilador de 12 volts, um motorzinho de 12 volts, você vai conseguir usar, tá certo, pessoal? E se tiver... precisar de outros equipamentos, você pode usar um inversor de onda senoidal para você fazer o uso da bateria, ok? Pessoal, isso eu estou falando de um pequeno painel acumulando energia numa bateria de carro. Lógico que se você precisar de mais energia, você vai comprar um painel maior, né? Aliás, eu recomendo, se você for comprar, você compre já no mínimo aí de 30 watts para cima, para você fazer algum uso aí na sua casa com alguns aparelhos. Mas estou mostrando como dá para usar um painel, um pequeno painel de 5 watts, ok? E ainda vou falar o que na minha opinião são as formas mais legais de usar um painel tão pequeno como esse. Pessoal, uma pergunta importante, mas Cadu, ligar o painel solar direto na bateria, não vai estragar a bateria, não vai forçar? Pessoal, como a corrente de carga desse painel que eu dei o exemplo para vocês é muito baixa, é uma carga bem lenta para essa bateria de moto, tá certo? Se você for carregar durante o dia e usar a lâmpada de noite e gastar a bateria, você não precisa nem se preocupar de colocar nenhum tipo de controle de carga, porque a produção é pequena. Se você usar, no outro dia você vai ter energia suficiente para carregar, e se acontecer de a bateria carregar 100%, a carga é tão lenta que não vai nem chegar a forçar a bateria, ok? Principalmente se for uma bateria de carro, então. Bateria de carro, então, você pode deixar ali a semana, porque ela vai carregar muito devagar. Mas, Cadu, eu queria colocar um circuito de controle. Pessoal, se você for, por exemplo, deixar o painelzinho direto na sua bateria, e nem sempre você for usar a bateria de moto, ou mesmo a bateria de carro, vamos supor que você quer conectar o painel na bateria e quer esquecer, sem se preocupar.
vai deixar um mês conectado, ok? Se você pode fazer, pessoal, um pequeno circuito regulador de tensão, aqui tem um exemplo de um circuito que vai deixar a carga chegar só até 13 volts e meio. Se você quer saber mais, olha aí em cima nos vídeos sugeridos, tem o canal Eletrônica de Brinquedo, onde eu mostro como faz esse circuito aqui. É fácil, barato e vai funcionar muito bem para controlar a carga da sua bateria. Então ele vai manter as baterias sempre em flutuação. Não vai forçar nada a bateria e vai manter a bateria sempre cheia. Mesmo se você deixar a bateria um mês conectada no painel com esse aparelho, ele só vai manter a bateria carregada, tá certo? Ele vai funcionar, pessoal, igual, semelhante ali a um no-break que mantém a bateria sempre carregada, né? Então, vamos imaginar que você põe o painel, coloque numa bateria de carro, coloque um reguladorzinho desse aqui de tensão para carregar a bateria até 13,8 e deixa lá um mês. Quando acabar a luz da sua casa, você vai ter a bateria cheinha, carregada, para você acender uma lâmpada, uma luminária ou usar com o que você precisar, tá certo? Então, realmente vale a pena, mesmo com um painel pequenininho, se você for usar como uma reserva de energia. Por exemplo, o no-break, no começo ele vai carregar com 2, 3, 5, 10 amperes a bateria. Mas à medida que a bateria vai carregando, ele vai reduzir até ficar com 100 miliamperes e depois parar de carregar. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. Só que com o painel ele não vai carregar rápido no começo, 2, 3 amperes. Ele vai sempre carregar devagar, por isso vai levar 2, 3 dias. Mas como você não está usando, porque você tem energia, você vai usar só como uma reserva de energia, ele vai carregando devagar e você não vai ter pressa, tá certo? Então dá para fazer um uso legal sim. Agora, se você for colocar numa bateria de carro usada, por exemplo, uma bateria fraca mais ou menos, e você for usar todo dia para iluminar o seu quartinho, para acender uma luminária de LED no seu jardim, num corredor, algo assim, então você nem precisa se preocupar de pôr um circuito limitador de carga. Pode ligar o painel solar direto na bateria, coloca um voltímetro na bateria para você visualizar, você vai ver que a tensão da bateria não vai nem passar de 13 volts e meio, não vai nem chegar a 14 provavelmente, mas sempre vai acumular um pouquinho de energia para você acender a sua lâmpada. Aí você escolhe uma lâmpada lá que seja compatível com a produção do seu painel. Dessa forma, pessoal, a gente começa a aprender a se familiarizar com o uso da energia solar, com o controle de carga nas baterias. A gente vai começar a se familiarizar, vai aprender. Se você vê que está sendo pouca bateria, você vai arrumar mais. Se você vê que o painel é pouco, você vai comprar mais um painel e assim por diante, tá certo? Agora, o que dizer do recondicionamento de bateria usando pequenos painéis solares? Pessoal, uma coisa muito interessante é o seguinte: a gente já aprendeu ao longo do tempo que ciclos de equalização são muito importantes para as baterias, certo? O que é o ciclo de equalização? Carregar a bateria 100% e deixar ela ali numa certa tensão, geralmente até 15 volts e meio, deixar a bateria ali por umas 2 a 3 horas, certo? Numa carga lenta, numa tensão de 15,3. Para quê? Para equalizar os vasos da bateria, para a bateria durar mais, para a bateria ter um melhor desempenho, certo? O que o painel solar tem a ver com isso? Pessoal, esse painel você pode usar para fazer carga de equalização nas suas baterias. Tanto na bateria de carro, ou na de 100 amperes, uma maior, ou nessas pequenas. Qual que é o lance, pessoal? Você primeiro carrega a sua bateria de carro no seu carregador até a tensão do carregador, ok? Ou a bateria de caminhão, ou essa. Carregou a bateria, essa aqui nem precisa carregar antes. Quando você dá a carga completa no seu carregador, ele ainda não levou a bateria para 15 volts, porque os carregadores não fazem isso. Mas um painel solar que não tem controle de tensão, ele vai continuar jogando carga lenta na sua bateria. Isso quer dizer que se você pegar uma bateria automotiva ou de caminhão, que já foi feita a carga completa nela, e você colocar um painel solar desse, ele vai jogar uma carga muito pequena na sua bateria. Talvez ela chegue a 14 volts e meio ou até 15. Talvez não. Mas o que importa é que você pode colocar esse painel na sua bateria, deixar carregar um pouco
talvez um dia todo, por exemplo. Pega uma bateria de carro que está 100% carregada, vai lá e coloca ela para fazer a equalização usando um pequeno painel solar desse aqui. E deixa a bateria carregar o dia todo. Pode ser que ela pare em 14,5, pode ser que chegue em 15. Dessa forma você vai estar fazendo a equalização dos vasos. Se for uma bateria maior, talvez você pode deixar 2 dias. E numa bateria pequena como a de moto, você pode, se ela já está carregada, deixar umas 4 horas no painel solar ou de repente o dia todo, ok? Você pode ir monitorando a tensão das baterias para você ver o que acontece, tá certo? Mas é interessante que se você pegar a sua bateria, que você sempre usa o mesmo carregador, fizer a carga com o carregador e depois deixar... Se for uma bateria de carro, pode deixar no mínimo um dia inteiro no painel desse, fazendo a equalização. E você já vai perceber alguma diferença na bateria. Pode até ser 2 dias na bateria de carro. E para bateria automotiva, para bateria maior de 100 amperes por aí, pode deixar um painel desse uns 3 dias. Depois que está com a carga completa, você ainda pega mais 3 dias de sol e deixa esse painel mandando energia. Ele não tem limite de tensão, vai jogar uma corrente lenta na bateria e vai equalizar os vasos da bateria. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado, porque a carga de equalização é muito legal para a bateria, tá certo, pessoal? Se você quer saber mais sobre a carga de equalização, ou sobre o ciclo de equalização, ou os benefícios do ciclo de equalização para as baterias, você pode fazer uma pesquisa aí no meu canal ou no YouTube e você vai perceber como a carga de equalização é muito legal. O que você só não vai encontrar por aí é dizendo que um painel solar de 5 watts é capaz de fazer a equalização na bateria, tá certo? Embora a equalização é recomendado 15,3 volts, mas pode ser que a equalização aconteça numa tensão mais baixa por causa da potência do painel, mas não tem problema. O importante é você deixar mais algumas horas além da carga completa em um painel solar ou em alguma outra fonte de alimentação de baixa corrente que não tenha limite de tensão, para deixar a tensão da bateria subir, até o seu limite de acordo com o seu tamanho e com a corrente de carga que está sendo aplicada nela. Mas Cadu, o que a gente pode dizer sobre o recondicionamento de bateria? Pessoal, outra coisa que dá para fazer é recondicionar baterias usando ou o demolidor ou mesmo um carregador desulfatador radiante, como esses que eu ensino aí no meu canal, tá certo? Que são projetos que a gente alimenta com 12, 15 volts e eles vão recondicionar as baterias. Se você quer saber mais sobre o demolidor e não viu ainda, olha aí nos vídeos sugeridos, mas é um desulfatador de baixa tensão que não tem risco de explosão, nem de choque elétrico, é um desulfatador de carga lenta. E você pode usar um pequeno painel como esse, de 5 watts, que vai produzir 280, 250 mA, e o demolidor que vai consumir aí em torno de 150, 200 mA. Pessoal, aqui o painelzinho de 5 watts. E uma bateria de 100 amperes e o demolidor. Vamos ligar aqui e ver se vai funcionar o nosso painel solar, se o demolidor vai funcionar. Lógico que vai depender do sol, né? 13,11. A tensão sobe muito devagar. Não sei se dá para escutar. Mas o projeto está funcionando sim. Está pulsando na bateria. Esse projeto você deixa conectado na bateria. Na bateria de moto pode levar uns 3 dias direto. Então, no caso, se fosse usando uma fonte, um painel solar, você pode precisar de 3 a 4 dias, 5 dias de sol, pulsando em cima das baterias de moto para ver o resultado. Baterias de carro você pode deixar aí uma semana. E baterias um pouco maiores, um pouco mais, ok? Então, conectou o demolidor na saída do painel solar, conectou na bateria. Enquanto tiver sol, ele vai dar pulsos na bateria, nessa bateria, ou na de carro, ou na de 100 amperes, e vai reverter a sulfatação das baterias. Ou seja, você vai fazer a desulfatação com um projeto barato, que você pode montar aí com R$10,
vai usar um painel solar pequeno, que de repente você já tem aí, ok? E não vai gastar nada de energia. O projeto é muito legal e funciona muito bem, ok, pessoal? Então dessa forma eu mostrei para vocês como que dá para a gente usar de forma significativa mesmo um pequeno painel solar. Pessoal, essas aí eram as dicas de hoje. É muito fácil usar um pequeno painel solar, dá pra gente aprender muita coisa e quando a gente começa a aprender, logo mais a gente vai querer comprar painéis maiores, mais baterias e fazer um uso melhor do sistema solar, porque a energia solar é show de bola. Beleza, pessoal? Então era isso aí, espero que esse vídeo seja de ajuda. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!